Bem, é, eu tive a ideia de fazer esse vídeo e olá, primeiramente, né, para todo mundo. Se alguém, quer dizer, não sei se as pessoas vão assistir ou se só eu que vou ter acesso. Eu tô pensando se eu posto ou não ainda, mas enfim, eu tive a ideia de gravar um vídeo para mim mesmo no futuro. Então, oi, David do futuro, se for eu mesmo que estiver assistindo, mas talvez outras pessoas vejam. Então, não sei, talvez eu mostre, não sei se eu posto em algum lugar ou se eu só deixo guardado mesmo, porque eu vou querer ver depois. Então, basicamente, eu tô gravando um vídeo pra mim mesmo, porque a minha ideia é deixar guardado alguma coisa, porque a gente nunca sabe se a gente vai morrer ou se a gente vai ficar pra sempre, enfim. Existem algumas coisas sobre mim que eu gostaria muito de deixar guardado, caso, vamos supor, eu tenho certeza que eu não vou viver pra sempre, então os meus pensamentos, a minha forma de agir, pelo menos vai ficar registrado em algum lugar. Eu não sou ninguém, é claro, eu sou uma poeira, mas vai saber. Pode ser que exista alguém que tenha interesses parecidos com os meus e curiosidades parecidas com as minhas. Então, eu já estou deixando gravado esse vídeo. Vai que alguém quer dar continuidade ao que eu gosto, ao que eu penso. Também porque eu sempre fui uma pessoa muito interessada em psicologia e não em psicologia em si, mas eu sempre fui muito interessado no comportamento humano, no que tem dentro do ser humano, porque todo mundo sabe que de fato existe alguma coisa misteriosa e muito inexplorada dentro do ser humano, dentro do corpo de cada um, que por fora a gente é só esse corpo, mas por dentro, o que possui esse corpo, o que está por dentro, a mistura ideológica de coisas e ideias abstratas é uma coisa muito densa e muito grande, muito profunda. E a ciência não explica, né? Enfim, talvez até explique um pouco, mas não na toda a sua totalidade, na sua profundidade. E sempre fui muito apaixonado por isso tudo, cara. E aí eu tô querendo deixar guardado essas coisas. Eu já fiz um vídeo assim, mas eu acabei não postando. Foi aquele que eu falava sobre os sete espíritos, que é um estudo que eu tinha feito, que eu fiz, mas eu perdi o caderno, então eu fiz um vídeo para deixar gravado, porque quando você procura no Google, você não encontra muita coisa. Você encontra algumas coisas e quando você pesquisa na internet, e as coisas que eu tinha pesquisado e visto eram bem interessantes, pelo menos para mim. Então eu queria guardar. Pode ser que eu seja loucura, pode ser que seja loucura, que eu seja só um lunático maluco, mas as paradas que eu tenho interesse são essas coisas. E são coisas meio loucas. Então, se você for louco igual a mim, se tiver alguém assistindo que é louco igual a mim, então chega aí mais e a gente vai falar sobre isso agora. Mano, eu queria falar, na verdade, sobre a possibilidade de ser possível causar um efeito farmacológico no corpo de um ser humano sem o uso de um fármaco, porém apenas com o uso da sugestão verbal. Talvez por meio da hipnose ou não, ou apenas com sugestão verbal mesmo, puramente sem a hipnose. Eu tava refletindo sobre isso, cara, porque eu tava conversando com o Marcos Otávio ontem, e aí me veio a ideia de registrar isso e guardar, porque, tipo, tem várias pesquisas legais, coisas que eu pesquiso e tal, e vou fazendo conexões de ideia, mas eu acabo não anotando, sei lá, e isso meio que vai se perdendo. Então, eu tava pensando ontem sobre isso. Eu até cheguei a perguntar pra um colega meu que ele é farmacêutico, sobre isso. Porque na época que eu tava estudando para fazer o curso de balconista, para ser auxiliar de farmácia, eu comecei a estudar algumas coisas muito interessantes sobre inflamação. E eu comecei a ver umas paradas muito interessantes. Aí eu fui perguntar pra ele
No que se baseia isso que eu falei? O estudo a pesquisa que eu fiz se baseia numa curiosidade que eu tive a respeito da inflamação. Por quê? Como se dá o processo inflamatório? Isso aí, quando você pesquisa em qualquer site ou então em qualquer lugar, você consegue encontrar que tem uma reação de cadeias que acontece no processo inflamatório e quando a sua pele é perfurada ou quando você toma um choque, é lesionado de alguma forma ou quando entra alguma bactéria, isso vai gerar um processo de inflamação. E aí, nesse processo, tem uma reação em cadeia que acontece e existe uma enzima, uma substância, vamos colocar assim, que eles chamam de ciclooxigenase. E eu tive muita curiosidade a respeito disso, dessa ciclooxigenase, porque eles conseguiram encontrar dois tipos de ciclooxigenase. A primeira, ela já está presente no nosso organismo, que é aquela que produz o muco estomacal e uma outra coisa lá, se eu não me engano, é alguma coisa no fígado. Ela produz um muco estomacal que protege o nosso estômago contra o próprio ácido do próprio estômago, para que não entre em contato com a parede estomacal e cause corroa, ou então cause uma gastrite, uma úlcera, enfim. E tem uma outra substância chamada ciclooxigenase a número 2. Essa ciclooxigenase ela só aparece em processos inflamatórios. E qual é a função dela? Ela tem funções parecidas com a da 1, só que também ela serve para fazer a gente ter a sensação de dor e calor na região onde foi lesionada. E aí, quando eu estava estudando isso, eu fui pesquisar mais a respeito para ver se eu encontrava alguma coisa. E eu encontrei que não existe só a ciclooxigenase 1 e a 2. Na verdade, existe uma terceira, que eles chamam de COX, né? A COX 1 e a COX 2. E existe uma COX 3. Quando eu estava pesquisando sobre isso, eu descobri que existe a COX 3. Só que, pelo menos não nessa data, não sei se eu estiver vendo esse vídeo muito lá no futuro, ou se tiver alguém do futuro vendo e já tiver um estudo sobre isso, vai ser muito legal também. Até porque, enquanto eu estava estudando isso, eu vi que a ciência descobriu que existe essa COX-3, mas ela não sabe, mas ela não descobriu ainda para que funciona, para que serve a COX-3. Descobriu apenas que a COX-1 ela já está no nosso organismo constantemente sendo produzida para a produção do muco estomacal e de uma outra parada lá, do fígado, que eu não lembro agora. A COX-2, a função dela é produzir, se eu não me engano, são as prostaglandinas. Ela produz e essas prostaglandinas, elas causam a sensação de dor. É alguma coisa assim, eu não lembro profundamente. Eu lembro que é isso, ela meio que causa irritações nas terminações nervosas e a gente tem isso que a gente chama de dor. E a COX-3, eles descobriram que existe, só que não descobriram a função dela. E aí, mano, quando eu vejo, eu preciso confessar, quando eu vejo alguma coisa que a ciência não sabe para que serve, eu já fico muito curioso. E eu fico já criando várias hipóteses e possibilidades na minha cabeça. Porque quando eu vi isso, eu penso assim, a farmacologia, ela estuda o organismo humano, por exemplo, para poder saber qual o funcionamento de cada coisa que está lá, para poder, sabendo o funcionamento daquela coisa, criar ou então descobrir um ativo, um fármaco que vai dentro do nosso corpo entrar em se relacionar, entrar em contato com essas coisas e modificar elas de alguma forma. Então, basicamente, é assim, eles estudam, descobrem uma parada lá, uma coisa que a gente vai chamar de A. E aí, eles vão, descobrem a função desse A, vamos supor que a função desse A é produzir uma tal coisa, que causa um efeito na gente. Então, e aí, eles, entendendo o funcionamento do nosso organismo, microscopicamente falando, vamos supor, eles vão lá e descobrem um fármaco ou criam um laboratório que vai interagir com aquela coisa que está no nosso corpo, fazendo com que ele não produza o que ele produz, ou fazendo com que ele produza o que ele não produz, para quê? Para gerar um efeito na gente, ou geralmente benéfico, né? Quando se trata de remédio e alguma droga, algum tipo de coisa que é para nossa saúde e bem-estar.
Então, eu fico pensando assim, cara, se a ciência, que é super avançada, essa ciência, vamos supor, é uma ciência atual, a farmacologia, eu acredito que sim, que, tipo, é uma ciência bem avançada. E para eles terem descoberto que existe uma coisa, existe uma ciclooxigenase, que é a terceira, né, que eles descobriram, mas não descobriram para que serve. Então eu fico pensando, cara, deve ser alguma coisa bem complexa, né? Porque para a ciência não ter descoberto a finalidade dela, e aí eu começo a relacionar, geralmente quando eu vejo alguma coisa assim, eu começo a relacionar com coisas da mente, com coisas da alma, do espírito, coisas psíquicas. Porque existem muitas coisas que a ciência não consegue se aprofundar por serem de origem, de origem ou por terem alguma coisa com relação à nossa mente. Porque geralmente a nossa mente tem coisas abstratas, então é meio difícil de medir com, com objetos de medida físicos. Então, às vezes, quando acontece alguma coisa que é psicológico, a ciência tem um pouco de dificuldade de detectar. Tanto em outras questões, por exemplo, existem algumas doenças que são psicossomáticas. E aí, às vezes, a pessoa roda em vários lugares procurando soluções e às vezes não encontra porque o problema é espiritual. Espiritual que eu digo não é não religioso, mas assim, da parte nossa que não é físico, da nossa parte abstrata, ideológica, das nossas ideias, do nosso psiquismo. Mano, eu não gosto muito de usar termos religiosos porque isso causa um certo preconceito. Quando eu falo essas coisas, tipo assim, espírito, alma, abstrato, a mente, o psicológico, o psiquismo, a psique, eu geralmente não gosto muito de separar muitas coisas, não, porque eu gosto de entender que tudo é uma coisa só. Eu tô só explicando porque talvez eu conheço muita gente que tem uma certa resistência a algumas palavras-chave. E às vezes eu não consigo deixar de usar essas palavras-chave. Então eu tô explicando. Eu tento não usar porque causa algum mal-estar. Mas é que eu gosto de pensar, não sou religioso. Mas eu amo a parte abstrata do ser humano. Porque eu sei que todo ser humano tem a parte, além do corpo físico, além da parte física, tem uma outra questão que é interior, que é abstrata, que é ideológico, vamos dizer assim, vamos dizer abstrato, para não dizer para dizer assim que não é físico, é o pensamento. Isso não é físico. O pensamento é abstrato. Por exemplo, se eu falar agora bolo de chocolate, imagina um bolo de chocolate. Ele existe fisicamente agora? Ele não está existindo fisicamente. Mas se você pensou nele, ele existiu dentro de você, em alguma instância, em alguma faculdade da sua psique, em alguma faculdade mental, em algum nível em alguma dimensão não física, ele existiu. Só por você ter imaginado ele, talvez você viu a cor, talvez você sentiu o gosto, talvez você lembrou do cheiro, qualquer coisa desse tipo. Então, se você viu ele passou a existir, independente se foi fisicamente ou não. Então, assim, dentro de você, em algum lugar, ele existiu. Aconteceu uma ideia de bolo de chocolate dentro de você. Se aconteceu, a gente não pode dizer que não existiu ou que não existe. Então, eu penso assim: o pensamento é uma coisa muito linda e eu amo essa área, cara. Eu amo refletir, causar reflexão, pensar, se aprofundar. E eu penso desse jeito. Eu penso que existe a dimensão física, que tem as três dimensões, e existe a dimensão do pensamento. E talvez até exista outra dimensão, que é a dimensão das emoções. Das emoções não, do sentimento, que as emoções são físicas, né? São reações físicas que o nosso corpo tem em relação aos sentimentos, que são a dimensão mais profunda ainda. Eu acredito nisso, que existe a dimensão física e a dimensão não física. A dimensão da ideia, do pensamento, do bolo de chocolate que talvez você imaginou quando eu falei. E se você imaginou e ele não foi físico, mas existiu, aconteceu uma ideia de bolo, então ele existiu numa dimensão que não é física, numa dimensão da imaginação, do pensamento, do raciocínio, enfim. Então eu penso isso. E eu chamo, e eu não gosto de dividir, de causar muita divisão, tipo, religião, a ciência, a hipnose, a psicologia. Para mim, tudo se trata não da mesma coisa em si. Mas quando a gente está falando de ser humano, o ser humano ele é estudado pela ciência,
A religião, ela tenta falar ela fala um pouco sobre o ser humano também. Enfim, tem várias coisas, vários aspectos que falam sobre a mente humana, que é, por exemplo, a hipnose, a psicologia, a religião. E quando se trata disso, eles são muito parecidos, se você for entender desse jeito. A maioria deles tem essa questão de ambiguidade, de ver que existe uma parte física e existe uma parte abstrata. A ciência, ela só fala que, tipo, que é o corpo e a mente, que é a produção do cérebro, o raciocínio, as memórias. Mas ainda assim, raciocínio, pensamento, memórias, emoções, ainda são coisas abstratas que não são físicas. Então, e a religião, ela diz que são coisas espirituais. Existe o físico e o espiritual. Ou a alma, ou o espírito, esses vocábulos. Então, assim, quando eu falar isso, eu não estou me referindo a coisas religiosas, eu só estou dizendo, querendo dizer sobre a parte abstrata do ser humano, que todo mundo sabe que existe. Em várias culturas, religiões, ciências, estudos, dizem que existe essa parte não física. Então, é isso, eu só estou querendo não causar resistência por algum vocabulário que eu acabar usando. Porque eu nasci no cristianismo. Então, assim, eu acabo às vezes usando um termo da religião. Então, mas só que eu não tô querendo dizer, não tô querendo ser extremamente religioso. Enfim. E aí, quando eu vejo essas coisas voltando lá, né, para o assunto da ciclooxigenase 3, que a ciência descobriu que existe, porém não descobriu para que serve. E quando eu ouço esse tipo de informação, que a ciência não descobriu para que serve e tal, eu já fico muito perplexo, já fico logo criando várias hipóteses na minha mente, porque quando a ciência não descobre, ou é uma coisa muito complexa, bem avançada, ou é uma coisa de origem psicológica ou de origem que tem alguma função psíquica que acaba sendo mais complexo de se descobrir. E aí eu comecei a criar várias coisas, criar várias fanfics na minha mente sobre isso, quando eu ouvi. E eu comecei a pesquisar, ficar bem obcecado, porque eu sou bem assim, às vezes, tipo, quando eu encontro alguma coisa, algum assunto que me interessa muito, eu fico bem obcecado em cima dele, tentando pesquisar e aprender para chegar a alguma conclusão. E aí o que que aconteceu? Eu fui pesquisar sobre a ciclooxigenase 3. Só que como é uma coisa que, pelo menos na minha era, na data em que eu vivo, ainda não foi muito estudado. Tanto que a ciência não sabe qual é a finalidade dela. Então é difícil encontrar coisa suficiente sobre ela. Então eu encontrei muito pouca coisa. Também não pesquisei muito a fundo. Então, e o que eu encontrei, o pouco que eu encontrei, falou o seguinte: não se sabe qual é a finalidade, só se sabe que a COX-3 existe e onde está a maior concentração dessa substância no organismo humano. E adivinha onde era? Tava lá. Ela está presente em maior concentração no corpo humano é no cérebro, no sistema nervoso central e no coração. Aí, meu irmão, quando eu vi isso, eu fiquei realmente um pouco mais feliz porque eu já suspeitava que tinha alguma coisa envolvida com o psiquismo, com coisas abstratas. E quando eu vi que está em maior concentração no sistema nervoso central, no cérebro e no coração, então eu associei, eu falei assim, mano, é muito provável que tenha alguma coisa a ver com a mente, já que o sistema nervoso central e o cérebro são, vamos dizer assim, elementos-chave, elementos-chave para a construção e a percepção física dessas questões, as questões psíquicas e abstratas. Beleza. Quando eu vi isso, eu lembrei imediatamente de duas coisas. A primeira é que antigamente, há muito tempo atrás, vamos voltar no tempo aí de novo, galera. Há muito tempo atrás, quando eu estudava, eu pesquisava muito sobre hipnose, que eu estava começando a me interessar muito por essa parte, pela mente, etc. E aí eu estudava muito sobre hipnose, sobre hipnologia e tal. E
tem um cara que eu assisti, eu não sei se eu vou colocar junto nesse vídeo, talvez eu coloque, mas tem aquela coisa de direitos autorais, talvez alguém fique chateado e brigue por ter colocado uma parte de vídeo que não era pra colocar, mas talvez eu coloque o link. E eu assisti e conheci um cara que depois dele se formar, né, e ser hipnólogo, ele desenvolveu algumas técnicas, e dentre essas técnicas que ele desenvolveu, tinha uma chamada de flash hipnótico. Acho que tá fácil de encontrar no YouTube, se você pesquisar, você encontra. E onde ele conseguia tirar a dor das pessoas, a dor ou a febre ou o frio, ou várias inúmeras questões, apenas com uma sugestão verbal. Ele dizia que era o seguinte, ele contava de 3 a 1, falava com a pessoa, gerava expectativa na pessoa, falava assim que ia contar de 3 até 1, e quando chegasse no 1, a dor da pessoa ia ter sumido completamente. E aí nisso, a pessoa que estava naquela expectativa, ela não sabia o que ia acontecer exatamente. E o que, que ele fazia? Ele contava 3, 2 e 1. E no 1, ele vinha, punha a mão na testa da pessoa e dava uma balançada. E dava uma balançada, e nessa fração de segundos ele falava: a dor sumiu pra pessoa. E aí a dor realmente sumia. E aí depois ele deu a explicação disso. E a explicação dele para que a dor realmente sumisse era que quando ele chacoalha a testa da pessoa, a cabeça da pessoa, ele dá um choque no sistema nervoso da pessoa. Isso faz com que o fator crítico seja um pouco abalado, ele seja derrubado por uma fraçãozinha de segundos. Eles dizem que o fator crítico é a faculdade mental que julga e filtra tudo que é falado para saber se aquilo é verdade ou mentira, se é certo ou errado. Então é isso, é a nossa resistência em acreditar em coisas. É como se fosse, eles dizem que é como se fosse uma barreira que existe entre o nosso consciente e o nosso subconsciente para dividir, porque tudo que está no subconsciente, aquilo se torna verdade absoluta. Então, o subconsciente é a sua construção, tudo aquilo que você acredita, tudo aquilo que você é de verdade, seus vícios, depressão, toda essa parte mais densa está no subconsciente. E se alguma informação entrar lá, é como se fosse o seu coração. Se aquilo entrar no seu coração, você vai passar a acreditar naquilo, aquilo vai se tornar verdade na sua vida. Então, assim, se alguém der uma sugestão e aquilo entrar no seu subconsciente, vamos supor, se alguém falar assim, Papai Noel existe pra você, uma coisa, mesmo que seja mentira, e aquilo entrar no seu subconsciente sem ser filtrado pelo seu fator crítico, você vai passar a acreditar naquilo como uma criança, assim, de coração aberto. Realmente, você não vai ter fator crítico, você não vai julgar se aquilo é verdade ou mentira, se é certo ou errado. Dane-se, o subconsciente, se entrar no subconsciente, vai passar a ser verdade pra você, você vai acreditar, você vai ter certeza daquilo. E o que acontece? Quando você tem certeza de alguma coisa, alguns chamam isso de fé, alguns chamam só de acreditar, de estar no subconsciente. Quando você tem certeza de alguma coisa, seu organismo trabalha para aquilo acontecer e você acredita 100% naquilo. Então, o seu corpo ele acaba trabalhando para que aquilo aconteça. E aí ele falou isso, que quando ele balança a cabeça da pessoa e diz a dor sumiu, a sugestão verbal que ele dá de dizer que a dor sumiu entra direto no subconsciente, porque naquele momento que ele balança, chacoalha a cabeça da pessoa, isso gera um choque no sistema nervoso central. Isso faz por uma fração de segundo com que o fator crítico seja meio que abalado, e aí quando ele fala aquilo, não é filtrado, entra direto no coração da pessoa, no subconsciente, e a pessoa passa a acreditar, e a dor realmente some. Beleza. Eu até fiz isso, eu testei em algumas pessoas, alguns tipo de brincadeira, em alguns amigos que estavam com dor de cabeça e tal, fiz e funciona. Ele falou, inclusive, que é o mesmo mecanismo de quando uma pessoa entra em coma. Por exemplo, quando uma pessoa sofre um acidente e, tipo, dá uma batida de moto, por exemplo, ou de carro, e aí o cérebro desliga. Porque é exatamente isso. Quando dá aquele choque no sistema nervoso central, ele desliga e tal por um momento. E é o mesmo mecanismo do coma, por exemplo. E dos outros processos de transe. E aí, quando eu vi essa coisa, eu lembrei
quando eu vi a questão da COX-3, ela está em maior concentração no sistema nervoso central, cérebro e no coração. Eu lembrei disso, que o cara falou que a técnica dele funcionava por dar um choque no sistema nervoso central, que é o lugar de maior concentração da COX-3. Então, eu fiquei pensando, cara, faz muito sentido você pensar nisso, porque qual é a função da COX-1 e 2? São funções relacionadas à dor, febre, essas questões. Tanto que, como funcionam os anti-inflamatórios? Quando eu estava estudando eu vi isso, né? Os anti-inflamatórios não esteroidais, que são os AINES. Como funcionam os anti-inflamatórios? Eles funcionam, eles entram, quando a gente toma, né, o comprimido, eles entram no nosso organismo, vai para, é absorvido e tal. Quando chega na célula, o que ele faz? Ele se atrai pela COX-1 e a COX-2. E qual é a função dele? Quando ele se junta, se atrai a COX-1 ou a COX-2, quando se atrai, a função dele é inibir o funcionamento da COX-1 e da COX-2. Então, tipo assim, a COX-2 ela tem a função de fazer a gente sentir dor e sentir o calor, sentir a febre na região. Então, se eu não me engano é isso, né? Não lembro bem. Mas, então, quando o anti-inflamatório, o princípio ativo, ele se adere à COX-2 e ele passa a inibir o funcionamento da COX-2, então, se a função dela era fazer a gente sentir dor, a gente para de sentir dor. Então, vai parando o processo inflamatório. Então, ele inibe a produção da COX-2, então inibe a dor. E aí tem também a COX-1, que ela tem outras funções, que é como produzir o muco estomacal para revestir o estômago e ele não ser afetado pelo próprio ácido. E aí, quando ele inibe a COX-1, que produz o muco estomacal, então ele inibe a produção do muco estomacal. E aí, inibindo a produção do muco, o ácido do estômago encosta na parede do estômago, causa uma ferida, e aí a gente sente dor, né, no estômago. Inclusive é um efeito colateral dos anti-inflamatórios. Às vezes a pessoa pode tomar um anti-inflamatório para parar a inflamação e ao mesmo tempo ela começar, como um efeito colateral, se começar a sentir dor no estômago, porque além dele inibir a COX-2, que é o que faz a inflamação e a dor, ele vai inibir a COX-1 também. Tem alguns que são até seletivos, mas enfim, que eles inibem só a 2 ou só a 1. Porém, o meu raciocínio foi, se a COX-1 e 2 estão envolvidas nesses processos de febre e dor, inflamação, é bem provável que a COX-3, como ela vamos dizer assim, da mesma família, é bem provável que a COX-3 também esteja envolvida em processos semelhantes. Por que não dizer? Isso tudo, pessoal, são teorias, são coisas que eu acredito, que, tipo assim, pra mim faz sentido. Mas quem sou eu pra dizer qualquer coisa, né? Eu não sou nenhum farmacêutico, não sou nenhum grande estudioso. Mas são coisas que eu acho muito interessantes e, assim, eu não posso deixar de falar só porque eu não tenho o estudo pra isso. Então, eu acho legal falar e deixar guardado. Vai que mais pra frente seja verdade. Pode ser que, pode ser que seja ilusão da minha cabeça, ou só uma viagem muito fantasiosa. Mas pode ser que seja real também, pra mim faz sentido. Eu falei com algumas pessoas e algumas pessoas acharam, pelo menos acharam interessante a ideia. Aí eu pensei isso, se a COX-1 e a COX-2 funcionam mais ou menos nesse sentido, pode ser que a 3 também funcione nesse sentido. E aí eu parei pra pensar, aquele cara que eu falei que eu tinha visto há muito tempo atrás, que eu tinha, quando eu pesquisava sobre hipnose, ele falava isso, que ele dava uma sugestão hipnótica, né, uma sugestão verbal, pra pessoa e ela parava de sentir dor. Só que ele falava que o mecanismo para isso era chacoalhar a cabeça da pessoa e gerar um choque no sistema nervoso central. E aí eu conectei essas duas coisas, que a COX-3 ela está em maior concentração no sistema nervoso central, no cérebro e no coração. Então, se ele dava um choque no sistema nervoso central, existe, o que eu penso é que pode ser que ele esteja inibindo a COX-3 verbalmente. E por isso a pessoa para de sentir dor. Porque assim, a pessoa realmente para de sentir dor. Isso pode ser puramente psicológico? Pode ser. Mas, meu, se a pessoa para de sentir dor, alguma coisa física
pelo menos pode ser que a dor ainda esteja acontecendo e ela só esteja desconectada do cérebro, mas alguma coisa física aconteceu para ela parar de sentir dor. No mínimo, teve que desconectar o que leva aquela informação de dor para o cérebro. Então, provavelmente algum processo físico teve que acontecer. Então, eu acabei pensando que é muito provável que o cara, quando ele chacoalha e dá a sugestão verbal, ele esteja inibindo a COX-3, que está no sistema nervoso central, onde ele causa um choque. Então, esse é o pensamento que eu tive. E se for real, mano, pode ser que seja essa função, ou uma das funções, ou um dos funcionamentos da ciclooxigenase 3. É isso que eu tinha pra falar hoje. Eu tenho uns outros assuntos bem aleatórios que eu penso e que eu acho bem interessantes também. E eu tô pensando em colocar num canal que eu tenho no YouTube, mas não para as pessoas verem ou pra dar like, nada disso, mas é porque eu tinha a intenção de deixar registrado, tipo, as coisas que eu penso, as minhas doideiras, porque eu sou bem maluco, né? Convenhamos aqui, né, galera? Eu tinha essa intenção. Então eu não sei se eu vou fazer isso ou não, mas eu tô pensando em fazer. E aí, de repente, tem alguns outros assuntos também que eu queria deixar guardado. Legal seria escrever, né? Tipo, escrever em livro, as coisas que eu penso, porque as pessoas antigamente faziam isso, porque eu não posso fazer. Tipo, nas eras antigas, antes de Cristo, as pessoas, independente do nível de escolaridade, de estudo que elas tinham liberdade para escrever, então qualquer um tem, dane-se. Eu sei que eu também tenho e qualquer um de nós temos, cara. A gente é livre para pensar, raciocinar e usar nossa mente, independente do nível de escolaridade que você tenha ou do papel que você tenha dizendo que você tem um nível de escolaridade. É isso. Eu acho sim, cara, que pode ser que essa seja uma das funções da COX-3. Pode ser que ela esteja relacionada a coisas psíquicas ou até pelo fato dela estar em mais concentração no cérebro e no sistema nervoso central. Então, se for esse o caso. E uma outra coisa interessante também. Quando eu falei isso com a farmacêutica da loja que eu trabalhava, não sei se eu posso falar o nome dela aqui, mas eu trabalhava numa farmácia, né, e tava fazendo o cursinho, e daí que eu comecei a estudar. E aí quando eu vi isso, essa questão de existir uma substância, né, chamada COX-3, e ela não ser muito explorada, não, a ciência não saber explicar para que ela serve, aí eu fui falar sobre isso com a farmacêutica de lá, falei, mano, achei muito interessante e tal. E aí ela falou pra mim que não é só isso, existe na farmacologia e nesses ramos existem muitas outras coisas que são parecidas com essas, por exemplo, que eles descobrem que tá lá, mas não descobrem qual é a finalidade daquilo. E aí, se for isso, então, tipo, deve ter muita coisa interessante aí. Coisas que tem muitas outras relações incríveis que deve ser muito legal de ser estudado.